Ejaculação seria uma liberação, uma emissão de líquidos, que geralmente ela é mediada tanto pela próstata, que produz alguns líquidos, quanto pelas vesículas seminais, né? E aí esses líquidos se juntam e na hora das relações sexuais elas são emitidas. Olá, eu sou a doutora Morgana Menezes e estamos no canal Humanize. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes, estou aqui hoje para a gente continuar falando sobre... Estamos aqui, eu e a doutora Morgana. Estamos aqui para continuar a série de vídeos que a gente começou sobre disfunção sexual. O primeiro vídeo a gente falou sobre disfunção erétil. E hoje a gente vai continuar, a gente vai falar sobre ejaculação precoce, que está dentro... Qual o tema, doutora? Dos distúrbios de ejaculação. Exatamente, distúrbio de ejaculação que está dentro dos transtornos do orgasmo. Lembrando que existe uma diversidade de transtorno do orgasmo, como ejaculação retardada, ejaculação retrógrada e ejaculação precoce, que é a que a gente vai aprofundar mais hoje, né, doutora? Isso, exatamente, né? Há várias classificações de distúrbios ejaculatórios, né? Nós vamos falar os tipos que são mais comuns e que as queixas são mais frequentes nos consultórios, certo? E ele está dentro da fase do orgasmo, né? Isso mesmo, fala sobre, de novo, as fases do ato sexual e aonde cada transtorno se encontra, exatamente, né? Para o pessoal se situar. Isso, existe a fase da resposta sexual, né? Elas são classificadas como o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase de resolução. No vídeo passado, nós falamos especificamente sobre a fase de excitação, onde entrou Disfunção erétil. Exatamente, o distúrbio da disfunção erétil. E hoje nós vamos falar da fase do orgasmo, porém mais relacionada aos distúrbios ejaculatórios. Exatamente. A primeira coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, e dentro da medicina, uma coisa muito importante da gente entender para entender qualquer matéria, são os conceitos. Os conceitos, na minha concepção, é o que baseia o conhecimento médico. Claro que existe fisiopatologia, mecanismo, só que a gente entender o significado de cada coisa nos abre a mente de vários sentidos. Então, aqui para começar, a gente vai entender o que é ejaculação. O que seria ejaculação? Ejaculação seria uma liberação, uma emissão de líquidos, que geralmente ela é mediada tanto pela próstata, que produz alguns líquidos, quanto pelas vesículas seminais, né? E aí esses líquidos se juntam e na hora das relações sexuais elas são emitidas. Por que é importante a gente diferenciar e conceituar? Ejaculação, ela não é a mesma coisa de orgasmo, né? Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra. Naturalmente, normalmente, acontece ao mesmo tempo. Quando o homem é sadio, né, e não tem nenhum tipo de transtorno, o normal é a pessoa ejacular e ter o orgasmo, mas não é a mesma coisa, né, doutora? Eu falei um pouquinho sobre o que é ejaculação. O que seria o orgasmo, doutora? Isso é aquele momento de intenso prazer que ocorreu no ato sexual ou na masturbação. Né? Do ponto de vista físico, é uma resposta do sistema nervoso, né, frente a uma estimulação dos órgãos genitais. Né? E ele acontece por exemplo, por contrações musculares, principalmente dos músculos pélvicos, de ações involuntárias, como espasmos musculares, né, até a sensação geralmente de euforia. Né? Tanto a ejaculação quanto o orgasmo, eles são resposta do sistema nervoso autônomo, mas como você mencionou, eles não... O sistema simpático, que é um sistema automático, né? Isso, que é o sistema que a gente assim, não tem consciência. Por exemplo, funções como frequência cardíaca, respirar, pressão arterial, a gente não tem consciência, a gente não precisa pensar para aquilo acontecer, porém conseguimos, em certa parte, ter um controle. Então, resumindo, a ejaculação seria aquele momento que tem a emissão do líquido seminal. O orgasmo seria mais uma sensação de prazer. E o orgasmo, geralmente, ele é mediado por neurotransmissores. Aqui a serotonina tem um importante impacto sobre esse mecanismo, né? A serotonina é um neurotransmissor. Eu falei vários vídeos onde a serotonina está incluída, ela é importante, e aqui ela também é incluída. Então, uma pergunta para a gente fechar essa parte: tem como, então, ejacular sem ter orgasmo? Sim, em alguns casos, poucos casos pode acontecer.
né, o paciente ejacular e não ter orgasmo. Mas geralmente está relacionado a causas orgânicas, algumas então doenças. é patológico, né? Isso, é patológico. Algumas doenças, alguma lesão de medula espinhal. Em pacientes com paraplegia, né, ou tetraplegia, né, acontece essa expulsão desse líquido seminal, porém sem o orgasmo. Exatamente. E ter orgasmo sem ejacular, será que é possível? É possível também. Possível também, né? Seria aquele orgasmo seco, né? Que a pessoa tem a sensação, mas necessariamente ela não ejacula. Aí vem uma coisa importante, que muitas vezes a pessoa pode ter uma patologia que alterou essa ejaculação, ou uma cirurgia de próstata, né? Alguma coisa assim que possa diminuir, lesionou o nervo, mas ela pode ter o prazer, né? Não é necessariamente que ela tá limitada do prazer, ela pode ter o orgasmo sem ter a ejaculação, né, doutora? Sim. A ejaculação, ela também pode ser dividida em duas fases, né? Uma de emissão e a de expulsão. Na fase de emissão, o homem, ele sente que vai vir esse líquido seminal, que vai vir um espermatozoide, vai começar a se juntar desde o epidídimo, vai passar pelos canais, os canais prostáticos, né? Então ele pode ter um controle, a gente fala que é uma sensação proprioceptiva, né? Até o momento da fase 2, que seria a fase de expulsão. Exatamente, isso aqui foi a parte que a gente quis explicar para vocês, o que é orgasmo, o que é ejaculação, e agora a gente já vai entrar no tema em si. O que seria, doutora, ejaculação precoce? O que seria, na sua visão, ejaculação precoce? Existem vários conceitos que a gente pode buscar e é muito relativo, né? Varia muito. Existe uma média, digamos, mundial, porque em cada parte, né, digamos, em cada país que se faz o estudo, essa média muda, né? O tempo da relação sexual, e aqui a gente está falando mais da questão da penetração, ela é diferente nos Estados Unidos, no Brasil, mas existe uma média entre 5 a 15 minutos. O mais correto ali entre 5 a 10 minutos. Só que se limitar a tempo fica muito relativo, então tem uma abrangência maior esse conceito. O que você diria que seria uma ejaculação precoce? Isso, entre 5 e 15 minutos, que seria o normal, né? Assim, existem vários conceitos, né? Eu diria, vou começar a citar alguns deles, né? Que seria aquele momento que o paciente chegou, né, ao orgasmo, né, ejaculou antes do tempo que ele gostaria de ter. Entendeu? Então tem uma característica que o homem não controla, ele tem essa sensação que ele não controla, não foi satisfatório, né, para parceria, para ele não queria chegar tão rápido. Às vezes pode acontecer em menos de 1 minuto também. Na verdade, doutora, é bem interessante, você entrou em um tema. A Sociedade Internacional de Sexologia, ela definiu 3 características principais para a gente lembrar ou pensar em ejaculação precoce. Característica número 1, o homem não consegue controlar a ejaculação. Característica número 2, tempo em torno de 1 minuto. E característica número 3, essas duas características elas trazem prejuízo tanto para esse ser humano, para esse homem, quanto para esse casal, né? Então é mais ou menos isso. Isso aí foi definido até para não ficar tão subjetivo. Antigamente se falava uma porcentagem que a ejaculação precoce seria quando esse homem não consegue atingir o orgasmo da sua parceira em mais de 50%. Esse conceito caiu um pouco sobre terra, né? Porque, por exemplo, se essa mulher tem uma anorgasmia, que é uma dificuldade em chegar ao orgasmo, às vezes esse homem ele é são, mas aí comparando com a sua parceira, ele acaba sendo patológico. Então é muito relativo. Então não tem uma definição clara e única, mas tem características e está basicamente ligado a essas características, né? Relacionado ao tempo, a qualidade do ato sexual, né? Aconteceu antes dele ter a penetração ou aconteceu logo após que penetrou, né? E já teve a ejaculação, né? Querendo ou não, assim, a ejaculação precoce, ela não existe um exame, não tem como a gente medir, então é subjetivo. É clínico, né? Exatamente. É uma entrevista, uma anamnese médica. Exatamente, vai dos sintomas, né, da forma como que o paciente chega para nós. Falando um pouco sobre as causas, existe uma diversidade de causas. Eu vou já passar para você falar algumas causas, mas eu achei outra coisa interessante, que a gente pode definir essa ejaculação precoce em categorias ou, digamos, classificações. Por exemplo, a categoria 1
que seria primária. É aquele paciente que sempre teve esse problema, desde o começo da sua relação sexual. Desde a primeira relação sexual, ele sempre teve esse problema de não conseguir controlar, de não ser satisfatório, muda de parceiro e continua a mesma coisa. Geralmente, esse tipo de ejaculação precoce, antigamente, se ligava à ansiedade, alguma coisa psicogênica, mas hoje já vê que tem uma alteração maior aí. Eles falam de uma alteração nos receptores da serotonina, né? Então esse tipo de paciente, ele hoje tem um tratamento mais adequado, tem um diagnóstico, e esse seria o tipo de ejaculação precoce primária. A secundária seria aquele paciente que tem uma ejaculação precoce adquirida, né? Ou que começou depois. Digamos, ele tinha uma vida sexual até satisfatória, mas depois de um tempo ele começou a apresentar esse problema. Aqui, geralmente, tem alguma doença, alguma comorbidade que pode ter acontecido, como, por exemplo, prostatites, pode ser psicogênese também, um paciente que adquiriu um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, alguma coisa. Só que a principal causa da ejaculação precoce secundária é a disfunção erétil, né? Uma coisa bem interessante. Exatamente, porque começa a acontecer com frequência essa falha e ele começa realmente a ter uma disfunção erétil. Aumentar a tensão, né? Exatamente, ele fica tenso, porque, poxa, já vem acontecendo direto, e aí passa a cada vez mais a acontecer. Então eu digo assim, que é de causa mista, é tanto orgânica quanto psicogênica. O tratamento deve ser abordado nos dois, deve ser feito um acompanhamento psicoterapêutico, né? Principalmente com psicólogos, sexólogos, né? E assim como medicamentoso, porque às vezes está relacionado à autoestima, por exemplo, em algumas doenças como diabetes, síndromes metabólicas, né? Poxa, o paciente já está obeso, né? Já tem toda aquela situação em volta dele, ele não se sente bem consigo mesmo, então não tem como a gente só fazer o tratamento, né, da causa orgânica, né? Tem que ser aliado à causa. Outra causa secundária de transtorno de ejaculação precoce pode ser hormonal também, alteração hormonal, que é uma das causas secundárias principais. A terciária, ou a causa terciária, ou a classificação terciária, seria aquele paciente que, digamos que tem um episódio natural, né? Que é muito comum. Aquele paciente que sempre teve um controle, mas ele passa um episódio, alguma coisa na vida dele que provoca essa ejaculação precoce. Uma característica importante desse tipo de paciente é que esse transtorno ele tem que se resolver por si só, né? Naturalmente ele melhora. Esse seria a classificação terciária da ejaculação precoce. É mais situacional, né? Não ocorre com frequência, várias vezes, né? Em todos os atos sexuais, né? Em todas as relações que o paciente e se resolve naturalmente. Quarta classificação, digamos, da ejaculação precoce seria aquele paciente que não se enquadra em nenhum desses três. Geralmente é aquele paciente que ele tem até um certo controle, né? Ele tem até um certo controle na sua ejaculação, mas ele não se sente satisfatório, ele queria um pouco mais, ele queria manter um pouco mais. Lembrando que hoje a medicina tem tratamento para esse tipo de paciente também, então se o paciente às vezes não se sente satisfatório, é indicado ele buscar um médico, buscar um profissional, um especialista da área para fazer uma avaliação, para ver se é possível, se é necessário fazer um tratamento. Esse seria a quarta classificação das ejaculações precoces. Quer falar mais alguma coisa sobre as causas, doutoras, para a gente terminar essa parte? Não, fixou bem essas causas de doenças orgânicas, né, de doenças crônicas, obesidade, questão hormonal, entre as drogas também, né? Estilo de vida, né? Estilo de vida. Estilo de vida está muito ligado à saúde. Vocês podem ver que a maioria das doenças elas caem nessa questão da qualidade de vida e estilo de vida, né? É um clichê dos médicos, mas é verdade. Faça exercício, se alimente bem, durma bem. Cuide da sua saúde mental, da sua autoestima. Da sua espiritualidade. Eu sempre coloco essa esfera a mais da espiritualidade, que hoje a ciência ela já tem estudo provando isso, principalmente o lado da saúde mental. A ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem diversos conteúdos sobre isso, textos, né, que falam, estudos que mostram isso. Então, não tem para onde correr. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. O tratamento deve ser associado,
é psicoterapia e entra o medicamentoso também, né? Aí nós temos várias medicações, são medicações usadas em escala, né? Uma delas é a dapagliflozina, que geralmente é a mais usada, medicamentoso, né? né? Isso, é um medicamento, ele é aprovado pelo FDA, né? Ele se parece muito com as medicações antidepressivas, ansiolíticas. Ele é um IRIS, né? O inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Muito importante aqui, antes da gente até aprofundar melhor sobre os tratamentos, vocês percebem que não existe receita de bolo? Então desconfiem, né, quando vocês veem em algum lugar falando que existe uma medicação para todo tipo de ejaculação precoce, que todo mundo tem o mesmo tipo. Não. Tem que passar por uma avaliação, tem que ser avaliado por um médico, tem que ser feito o diagnóstico correto e o tratamento correto. Então o tratamento aqui também ele é dividido por etapas, né? A primeira etapa que eu vi, que é muito importante e muito indicado, seriam as terapias comportamentais. Antes mesmo até da medicação, dependendo do caso, as terapias comportamentais. Existe uma diversidade de exercícios que o paciente pode fazer, né? Por exemplo, na hora que ele vai ejacular, ele se concentrar em uma outra coisa, né? Movimentos que ele pode fazer. Existe um exercício masturbatório também que pode ser passado, que é um exercício de você tentar atrasar essa ejaculação. Existe uma diversidade. Sempre bom buscar um profissional, buscar um sexólogo, um médico, alguém da área que possa te indicar melhor isso. Só que existem os exercícios comportamentais, mas hoje a medicação está muito avançada, né? Principalmente como você falou sobre os IRIS, o inibidor da recaptação da serotonina, ela tem uma resposta muito boa para esse tipo de paciente. Então, terapias comportamentais, principalmente com psicólogos, né? Com profissionais da área, medicação, aqui principalmente os inibidor da recaptação da serotonina. Você deu um exemplo, qual que era mesmo? Da paroxetina. São usados outros também, como a paroxetina, a sertralina, mas principalmente pelo seu efeito colateral. Lembrando uma coisa interessante da medicação, que a medicação pode ser uma medicação contínua, que o paciente toma sempre, e sobre demanda, só antes da relação, dependendo de cada caso. Isso você só vai saber com uma avaliação individual, né? Exatamente. Assim como o uso dos inibidores da fosfodiesterase, que é a tadalafila, sildenafila, né? Para melhorar, associar também essa medicação, né? Melhorar a ereção, né? Retardar um pouco mais o processo da ejaculação, ele pode ser associado, mas depende de cada caso. Exatamente. E para fins didáticos, vale a pena falar mais 2 tipos de tratamento. São desencorajados, né? Hoje em dia na prática é muito difícil a gente indicar isso, mas para fins didáticos é legais. Que é a terapia tópica, né? Existem pomadas para isso, com pomadas anestésicas que o homem pode passar na região genital, no pênis, para diminuir, principalmente na parte da glande, né? Diminuir a sensibilidade. E tratamentos cirúrgicos também, né? Em casos gravíssimos, mas a literatura é bem clara que esse tipo de tratamento cirúrgico é desencorajado, né? Ele é no último caso. Isso, é individualizado. É quando realmente essas outras medicações, a medicação oral não fez efeito, o paciente não conseguiu, apesar de doses usadas corretamente, e onde entraria os tópicos, né? O alprostadil também, que é um potente vasodilatador também, ele tanto é que é uma medicação mundial que é injetada no meato uretral, né? Então, realmente existe toda uma situação, né? É um passo a passo, é uma escala, né? Começamos do que realmente vai fazendo efeito para aquele paciente gradativamente. Exatamente. Por hoje eu acho que é só, né? Esse tema ficou bem legal. Lembrando que nós entramos no Setembro Amarelo, vem alguma surpresa por aí, eu vou gravar alguma coisa sobre esse tema. É bem interessante, mas nós vamos continuar sobre esse tema também. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre disfunção sexual. Primeiro nós falamos sobre disfunção erétil, agora nós estamos falando sobre ejaculação precoce e vai vir mais vídeos por aí. Acompanha a gente, assina o canal, segue a gente no Instagram, a gente vai deixar tanto o meu arroba quanto da doutora Morgana. E é isso daí, espero que essas informações sejam de grande valia, espero que vocês continuem acompanhando a gente. Né, doutora? Um tchau pra galera. Tchau. Tchau, tchau.